Sem dúvida nenhuma, esse é um dos vídeos mais aguardados do canal para o ano de 2017. Mas antes eu gostaria de estar dizendo para vocês que eu acabei me baseando, quando estava compondo essa lista, dentro daqueles títulos que eram muito aguardados, que foi feito aquele alarde antes de suas estreias e acabou nos decepcionando. Afinal de contas, filme ruim, quando você já sabe que ele é ruim, pronto e acabou. A gente não precisa ficar batendo em bêbado aqui, não é verdade? Se é que vocês me entendem. Mas para a gente abrir essa lista, eu gostaria de começar a falar um pouquinho a respeito de Assassin's Creed. Eu me lembro muito bem que já no segundo semestre do ano passado, a Fox fez um alarde tremendo em cima do título. Os fãs aguardavam ansiosamente. Afinal de contas, o jogo sim é uma febre dentre aqueles que o apreciam. Mas o que a gente acabou vendo nas telas foi algo totalmente diferente. Uma trama que não empolga, um roteiro muito mal escrito, acabaram colocando o ator principal, Michael Fassbender, numa tremenda de uma roubada. A bilheteria acabou sendo um fracasso generalizado e ainda por cima eu me lembro que eu só assisti no cinema, não quis nem acompanhar em casa depois, e quando eu estava o fazendo dentro do próprio cinema, eu estava com sono tremendo no meio do filme. E o final é desastroso, é pior ainda, parece que você começa assistindo uma história e termina vendo outra. Ghost in the Shell. Vocês não imaginam como dói eu colocar esse filme nessa lista de piores do ano. A exemplo de Assassin's Creed, era um mega título aguardado. Os caras fizeram um mega lançamento em Tóquio no mês de dezembro de 2016. Anunciaram a Scarlett Johansson como a musa do filme. Prometiam uma franquia pelo menos de 2, 3, quem sabe até 4 filmes, baseado aquele velho mangá que nós acompanhamos adaptado para as telas enquanto animação logo em 1996, 97, que eu era jovem. Eu lembro que eu acompanhei na época, então quando eu vi o lançamento de Ghost in the Shell eu fiquei pilhado. Mas na minha opinião, o filme ele tem sim alguns momentos bacanas. O problema é quando eles tentam inverter totalmente a história do mangá, a história da animação, e transformar aquilo numa adaptação para o cinema. Aí eu acredito que eles se perdem totalmente. Eu não vou dar spoilers aqui, pois eu acredito que alguns dos que estão assistindo o vídeo ainda não acompanharam o filme, mas a grande verdade é que, sabe, vamos dizer assim, da metade do filme para frente tem uma mudança generalizada e eles acabam entregando algo que o desenho, a animação faz questão de preservar, que é aquilo que dá o tchan para o personagem principal de Ghost in the Shell. E eles acabam, simplesmente entregam isso, e o filme, na minha opinião, ele até começa bem, mas ele termina muito mal se você levar em consideração isso que eu acabei de dizer para vocês. Piratas do Caribe, A Vingança de Salazar. Uma outra decepção, onde nós pudemos observar já um Johnny Depp, infelizmente, em declínio, fazendo o personagem de Jack Sparrow. As piadinhas são as mesmas dos últimos filmes. O enredo dos personagens, posso dizer o mesmo. E também acredito que uma história muito longa. Eles não teriam necessidade de fazer um filme ali de quase 2 horas e pouco, como fizeram, o que acaba dando sono muitas vezes. A tentativa de adaptar novos personagens, na minha opinião, também foi extremamente frustrada, e um desperdício quanto a Javier Bardem fazendo um vilão que não dá medo, não empolga e não te convence em nenhum momento do filme. Outra grande decepção desse ano. O Boneco de Neve, filme que inclusive eu acompanhei há 2 semanas atrás e tem um review aqui também no canal. Tenho a dizer também que era um filme que, quando eu vi com a proposta de direção,
com a proposta de história e com o Michael Fassbender, que aliás, né, pelo jeito só ferraram ele esse ano. Afinal de contas, Alien Covenant, embora não esteja nessa minha lista, não foi um dos melhores filmes desse ano também. Mas voltando a falar a respeito do Boneco de Neve, eu esperava por uma trama policial muito mais bem construída, esperava por um mistério ainda mais bem trabalhado aos nossos olhos, algo com um plot twist super preparado para o final do filme, e acabou sendo mais do mesmo. Olhos Famintos 3, eu acredito que não tem nem o que falar. Quem assistiu já o filme, que eu torno a dizer aqui no canal, passou apenas por um dia em algumas salas lá nos Estados Unidos. Aqui acabou chegando, acredito que por streaming, né? Ou na pirataria mesmo, vamos ser um pouco mais sinceros. A maioria dos que estão assistindo agora e viram o filme, acredito que acabaram vendo aqui no YouTube ou mesmo baixaram. Eu não fui diferente e também aguardava muito sobre esse filme, pois eu sou muito fã lá do primeiro. O segundo eu não levo muito em consideração, mas respeito aí, pois tem muita gente que gostou, e esperávamos ver inclusive a participação mais ativa da Gina Phillips, que é a moça lá do primeiro filme, e ela acaba aparecendo no final sem nenhum tipo de representatividade, sem ter o porquê. Eles acabaram transformando o monstro numa espécie até mesmo de um anti-herói muito mal feito. Parece mais um vilãozão de filme de heróis B, C e D. E o diretor Vitor Salva, ele acabou se perdendo, e não só perdendo o filme, como perdendo a franquia toda com esse terceiro filme. Em alguns momentos eu até o acho divertido, acredite se quiser, pois ele acaba colocando algumas situações inusitadas ali. Por exemplo, a hora que o monstro, né, o Jeepers Creepers, vai pegar dois meninos e ele espera os dois se alinharem para matar os dois com um jardo só. Aquela caranga dele que agora se transformou numa espécie de um Batmóvel. Os caras atiram, a bala ricocheteia e volta para trás, o cara lança mina por baixo do carro. Então por esses momentos até que é legal você assistir, para você se divertir e ver o tão quão foi a imaginação do diretor e perguntar para si mesmo, será que ele queria fazer algo sério mesmo em termos de terror? Mas infelizmente acabou caindo também nessa lista dos piores. A Babá, filme da Netflix, não passou no cinema, mas eu assisti, esperava uma proposta muito melhor. Aliás, quando eu vi o cartaz, achei bem insinuante, quando eu vi a sinopse. Mas o que nós acabamos vendo é apenas a proposta de um filme com duas atrizes bonitinhas, gostosinhas, um garoto que no início do filme até nos dá a entender que nós vamos ter algo tipo, por exemplo, Garotos Perdidos, ou melhor, filme de vampiros, canibais, seitas, quem sabe, até mesmo chegando 1% perto de Bebê de Rosemary, Fim dos Dias. Mas depois o que acaba nos entregando é uma comédia que não dá nem para você rir de tão sem graça que é, e eles tentam pelo menos ser trash, mas nem isso conseguiram, na minha opinião. A MTV, O Despertar, um outro filme que foi mexido várias vezes. Ele estava sendo prometido já fazia 2 anos e meio que as gravações tinham acabado. Fizeram, modificaram várias versões até que chegaram nessa, que ao assistir, eu confesso para vocês que parecia que eu já tinha visto o mesmo filme 300 mil vezes na minha vida. Tudo porque é um roteiro genérico, não tem medo, não tem nem jump scares durante o filme. Ele acaba, sabe, sendo broxante mesmo. Só não é mais porque pelo menos tem uma atriz bonitinha, gostosinha e que chama atenção em alguns momentos, que ela acaba desfilando pela casa ali de calcinha, de lingerie, que eu acho que os caras pensaram o seguinte: vamos pelo menos colocar essa cena aqui para chamar a atenção do público masculino, porque de resto é água com açúcar e não chega nem aos pés do filme original lá da década de 80. The Recall, Caçador de Alienígenas, talvez um filme, a exemplo de Olhos Famintos, mais engraçado dentro dessa lista, que se propõe a ser um filme
de OVNIs, de suspense. Colocaram ali o Wesley Snipes, que deve estar meio caidão de grana para topar fazer um filme desse, por exemplo. Aquele filme que conta aquela história de alguns adolescentes que embarcam numa aventura no meio da floresta, num acampamento, e acabam encontrando com um cara fodão que, na verdade, está ali em busca de alguns alienígenas por já ter vivido alguma experiência com eles no passado. Você acaba rindo de ver o tão quão trash ele consegue apresentar, e mesmo Wesley Snipes tentando ser um fodão ali no meio dos aliens, você dá risada de ver como a maquiagem é ruim, como a proposta do filme torna-se engraçado, algo que era para ser sério. E eu decidi também, por que não a gente colocar nessa lista de piores do ano. Torre Negra, puxa vida, o que estão fazendo com Stephen King nos cinemas? Eu me lembro quando eu vi que iriam fazer o título, eu fiquei super empolgado, pois eu li alguns dos livros, sobretudo o primeiro, gostei muito, e o filme, como eu classifiquei aqui no review, não passa de uma mera caricatura daquilo que nós temos dentro do livro. Ele conta a história, mas ele não consegue te envolver em nenhum tipo de suspense. Ele não consegue te intrigar, ele não consegue entregar uma história boa, e o pior de tudo, dois dos atores que eu considero um dos melhores hoje em atividade na indústria cinematográfica, que é o Matthew McConaughey e o próprio Idris Elba, que também está fazendo um filme a dar com pau aí, apesar de eu achar o cara bom, mas parece que está pegando qualquer bagulho para fazer. Então o diretor tinha tudo para nos entregar um dos melhores filmes do ano, sobretudo porque quem vai se lembrar de Nevoeiro vai se recordar que lá no começo do filme o cara está pintando um cartaz, ele é um artista, né? Estou falando do Nevoeiro. Ele é um artista que faz pôsteres de filmes de cinema, e quando ele está desenhando o pôster da Torre Negra, tudo começa a acontecer em volta do Nevoeiro. Eu esperava até que esse filme ia ter alguma ligação com o Nevoeiro, mas o que a gente acabou vendo foi algo, sabe, exageradamente ruim, algo que não tem nada a ver com Stephen King, na verdade. E pra gente fechar essa lista, que ela não tem uma ordem exata, ok, de primeiro, segundo, décimo, etc e tal, mesmo porque eu acho que todos os filmes são ruins por igual, eu não posso deixar de falar da Múmia de Tom Cruise. Logo quando foi anunciado e eu vi qual era a proposta, ainda mais quando o trailer foi lançado, eu já sabia que seria uma nhaca. Já observava que era uma espécie de Missão Impossível misturado com o sobrenatural, e eu fiquei me perguntando o que isso vai dar, e deu no que vocês assistiram, algo que não tem nada que te empolgue em acompanhar o filme, algo que não tem nada de sobrenatural. Você vai ver o Tom Cruise correndo como todos os filmes que ele faz, um CGI, sabe, genérico colocado em volta, que eu acho totalmente desnecessário. Você pode fazer um filme com uma proposta de terror, se é que era essa a intenção da produtora, e apesar de estarem dizendo por aí que estão querendo criar esse multi-universo de assombrações, de aberrações e de lendas como Frankenstein, lobisomem, etc e tal, dentro desse formato, eu acho que a coisa não vai pegar muito bem, não. Meus amigos, então essa foi a minha lista dos piores filmes de 2017. Caso tenha algum que eu me esqueci e também caiu aí no seu mau gosto, coloca aqui nos comentários para a gente debater. Combinado? E fiquem ligados que a seguir eu também estarei postando um vídeo com os melhores filmes deste ano, dentro da minha opinião. Combinado? É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!